Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Pega a Lição. Que bom que você tá aqui com a gente, mas antes de começar, roda a vinheta. Estamos aqui mais um sábado à tarde, 3 da tarde, horário de estudar a lição, e já estamos chegando na lição 9 dessa lição extraordinária que tem sido a lição Adoração. E você já percebeu como ela tem sido imprescindível, essencial, vital para a sua comunhão? Porque é isso mesmo, o plano da lição de escola sabatina é te ajudar a ter uma comunhão diária. É por isso que todos os dias você tem uma pequena parcela de estudo através da lição, mas eu te dou a dica: estude a lição diariamente, faça o seu ano bíblico diariamente, escute boas músicas diariamente, não tire da sua vida a sua comunhão diária. É para isso que nós estamos aqui, para revolucionar a tua vida através da comunhão. E todos os sábados eu estou aqui junto com pessoas muito especiais e nós estamos repetindo uma dupla extraordinária que esteve com a gente alguns episódios atrás. Já vou apresentar eles para vocês. Nosso queridíssimo Dr. Serley, meu amigo e Júnior, diretor da Rádio Novo Tempo. Tudo bem com vocês, meninos? Pastor, como vai você? Olha, estou muito bem, graças a Deus. Não é sempre que eu tenho oportunidade de estar aí na presença de figuras ilustres com vocês. Uma coisa é certa, né? Estando com o Júnior, pastor Gabriel, a resenha é certa. A risada também. Temos papo aqui para algumas 3, 4 lições, pastor. Pode convidar sempre que precisar. Facilmente. A resenha corre aqui, né, Júnior? Não, exatamente. E você percebe, né? Você que está acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube, percebe quem é o doutor aqui, né? Você percebe quem é. Olha aí, ó. Olha aí. Só não peço dica mais para ele onde comprar terno, entendeu? Onde não. Eu não tenho essa capacidade ainda, hein? Não, e vocês percebem quem é o locutor, né, gente? Alguém tem dúvida ainda com essa voz maravilhosa aí? Sem dúvida nenhuma. Bom que, olha, cada vez que eu estou com o Júnior, eu aprendo mais sobre o Pará, viu? Que terra boa, né, Júnior? Deu muita vontade de conhecer, exatamente. Viu? Não, eu ia dizer o seguinte, que na fila, sabe quando tem aquela fila que as pessoas vão pedir pra Deus? Aí eu cheguei atrasado pra fila da altura. Faltei pra fila da beleza, entendeu? E aí não tinha ninguém na fila da voz, entendeu? Quem vai pedir voz pra Deus? Aí a misericórdia de Deus foi tão grande que disse: meu filho, pelo menos isso eu vou te dar. Não, mas quem assiste pelo YouTube não sabe que você tem 1,30, Júnior. Você precisava ter entregue. Você precisava ter falado, né? É verdade, entendeu? Tô brincando, Júnior. 1,30, aí derrubou literalmente, né, pastor? Baixou a FIP. Quem é? Baixou? Não, tô brincando. Vá pra leilão agora. Não tem fila, não tem 1,30, não tem essa história, gente. Ignora isso. Meu Deus, é pela fé, pela fé. Pela Vai fé. que aparece agora uma irmã dizendo: não, mas eu tenho 1,70, não tem problema, eu compro aquele banquinho que a gente compra, né, naquela loja de plástico, e a gente não tem problema não. Vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. A misericórdia do Senhor se renova, Júnior. Fica em paz. Cada manhã, exatamente. Mas, amigos, o papo tá bom, mas a galera de casa veio aqui pra gente estudar essa lição que está extraordinária, nosso 9º encontro. E a gente vai começar fazendo uma oração. Então vou pedir aqui, por favor, Dr. Serley, você abre com uma oração pra gente, por favor? Com certeza, vamos orar. Grande Deus, Pai querido, estamos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos presentes, pelo dom da vida. E é uma alegria, Pai, estudar um pouco mais a respeito da Sua palavra. Por favor, abençoe esse jovem, essa jovem amiga, amigo que está nos acompanhando neste momento. Amém. Que possamos todos ser imersos pelo poder do Santo Espírito neste momento, Pai. Amém, e que possamos compreender um pouco mais a respeito da Sua palavra e que isso possa exercer mudança real em nossa vida. Meu Deus, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Virando o timer aqui, vamos lá, já pessoal, foi é isso. A vida de Jesus no altar. Meninos, o que vocês acharam dessa tirinha aí, muito especial agora, final do mês de maio, como é que tá aí? E aí, manda aí, Júnior. O que você vê aí, meu amigo? Não, eu tô feliz hoje, né? Especialmente porque completei mais um ano de vida esse mês, entendeu? Olha só. Estou com 32 anos agora, gente. Eu queria aproveitar e agradecer, entendeu? Todas as felicitações. Que bênção, hein? Pastor, o presente não chegou ainda, viu? Sim. A tirinha, vai chegar. A tirinha, vamos lá. Vamos pra tirinha então, né? Mas o que é legal, o que eu achei interessante aqui nessa tirinha, gente? Orar é tão importante assim, um diálogo aqui entre duas pessoas falando sobre oração. Só que no segundo quadrinho, o que ela destaca? Que o próprio Cristo orou. Sim. Se Jesus, que é Deus, viu na oração um ponto de força, quanto mais eu, você, quanto mais todos nós. Então o que eu vejo aqui é que essa tirinha nos fala que, primeiro,
O próprio mestre orou e nós devemos seguir o exemplo. E uma segunda lição muito importante: se queremos de fato encontrar a mesma força que Cristo encontrou em momentos de grande, posso assim dizer, de grandes dificuldades, porque Cristo ele esteve aqui nessa terra e passou pelos mesmos problemas que eu e você passamos, para mostrar que com oração e com relacionamento, com comunhão com Deus, a gente consegue vencer. Não tem mágica, não tem feitiçaria, não tem nada disso não, gente. É o poder de Deus. Então essa tirinha nos mostra claramente isso. Posso tentar pensar fora da caixa aqui, por favor. Mas essa tirinha ela mostra um fato do cotidiano, né? Duas pessoas dialogando, duas meninas aqui conversando. Uma parece que tem uma convicção imensa, né, sobre o poder da oração e citou Jesus como um exemplo, um ótimo exemplo, né, do poder da oração. E a outra não estava tão convicta assim. Tanto é que iniciou o diálogo dizendo: nossa, mas orar é tão importante assim? Eu fico imaginando você, jovem cristão que está nos ouvindo aqui agora. Quantas vezes no seu dia a dia você tem a oportunidade de dialogar questões como esta? Então, essa menina, ela de alguma forma, ela obteve ou aproveitou a oportunidade de pregar aqui através ou a partir de uma dúvida de uma pessoa, de um colega. Então, não tenha medo de entrar em assuntos, né, difíceis, complicados relacionados à Bíblia. O Espírito Santo, ele capacita e a gente nunca sabe quando a gente vai ser usado pelo Espírito Santo, né? Então, se coloque, né, se lance neste momento e deixe o Espírito Santo agir através de você. Foi o que essa garota fez aqui, ó. Fez uma pregação linda aqui, ó. A outra entendeu o recado, entendi o recado, olha aí. Exatamente. Captei a mensagem. A disposição de orar, né? A gente começa a ver aqui que Jesus, ele passou muitos momentos em oração. E a gente vai perceber que a oração é uma coisa que tem sido desprezada no nosso tempo. Muitas pessoas só oram quando os pastores nas suas igrejas pedem. Ou melhor, participam da oração, porque algumas participam na igreja da oração, mas não tem oração nenhuma em casa. Não se dignam a dobrar os joelhos para falar com Deus, orações que são transformadas em rezas. E quando eu estava estudando sobre isso aqui, eu estava pensando na minha cabeça o seguinte: o fato de você não ter o hábito de orar distancia você de Deus. E a falta de prática leva você a cada vez mais ignorar a necessidade da oração. É por isso que algumas pessoas, elas transformam a oração numa reza, dizendo o seguinte: eu vou orar, mas como que eu oro? Eu sempre repito as mesmas palavras, eu sempre repito o mesmo pedido. Vou te dar um exemplo. É muito comum, durante um tempo na minha vida, eu fui, como a gente já discutiu em outro episódio, cresci na igreja. Nasci na igreja, na verdade. E nasci no hospital, né? Alguém vai falar em casa: pastor, nasceu na igreja. Fica aquela piadinha, sempre, né? Tem a quarta série. Sempre tem a quarta série que fala isso. Nasci no hospital, mas desde pequeno na igreja, desde berço. A igreja adventista tem um hospital. Um hospital, tá tudo certo, né? Então, minha família sempre me ensinou muito essa questão de oração. Até no outro episódio que nós tivemos juntos, eu citei que minha avó sempre orava às 2 da tarde. Minha avó tinha 3 horários de oração. O mais conhecido da família era às 2 da tarde, que era a oportunidade que nós estávamos juntos. Mas na madrugada, às 2 da tarde, antes de dormir às 10 da noite, minha avó tinha sua rotina de oração constante, seu livro de oração e tudo mais. Então minha avó nos ensinou a orar, minha mãe também, meu pai também me ensinou a orar na hora das refeições. Mas durante a adolescência, eu transformei aquilo numa reza. Eu não estava tão conectado com Deus e não tinha uma vida tão profunda de busca espiritual, mas eu tinha um hábito. Então o que eu fazia? Botava a comida no prato: Senhor, abençoa essa comidinha em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa essa comidinha em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa essa comidinha em nome de Jesus, amém. Isso se repetia dezenas de dias. E tem pessoas que têm esse hábito nas suas vidas pela manhã: Senhor, abençoa meu dia de trabalho em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoa meu... Não, tem gente já falando a mesma de ontem: Senhor, amém. A mesma de ontem. Exatamente. Então, é uma reza, cara. E essa reza não é uma oração. Então, acho que é interessante nessa lição a gente pontuar uma coisa: existe diferença entre reza e oração? Existe, sem dúvida. Mas antes do meu querido amigo Dr. Serli falar, deixa eu falar, eu queria compartilhar algo interessante. Isso aqui é uma visão que eu tenho. Sim. Eu acho que muitas vezes a gente tem vergonha de orar. E não é uma vergonha de falar com Deus. É uma vergonha que muitas vezes a gente não foi ensinado. Eu vou colocar um exemplo aqui. Quando a maioria das mamães, muitas vezes, na maioria das vezes com uma boa intenção, claro, olha, Deus não gosta disso. Deus vai castigar se fizer isso, se fizer aquilo. Então a gente criou na nossa cabeça aquele Deus que você tem que estar de terninho para falar com ele, que você tem que falar bonito para falar com ele, que para ele te ouvir tem algumas regrinhas.
E aí a gente perdeu muitas vezes, pastor, aquele hábito de abrir o coração para Deus, de conversar com Ele, como eu estou conversando com você, com o Sérgio. Esse bate-papo não tem. E muitas vezes, até lá na igreja, não sei se já aconteceu isso com vocês, não coloca a irmã para orar porque ela ora mais bonito. É ou não é? E aí você sempre acaba condicionando a mente de muitas pessoas, e não estou dizendo que isso é geral, mas eu estou falando do que aconteceu comigo, a minha experiência. Sim. Eu tinha vergonha de orar, porque eu achava que a irmã ou o irmão do lado, por ter palavras mais eloquentes, mais bonitas, que Deus ia atender mais rápido. E pode até parecer, não, mas esse pensamento é de criança. Gente, é na infância que a gente condiciona o nosso cérebro a acreditar ou desacreditar das coisas. Sim. E aí a gente muitas vezes utiliza da oração para fazer exatamente isso. Eu vou utilizar as palavras bonitas. Tanto é que tem gente que quando chega em casa o dia foi horrível, foi péssimo, foi desastroso. Você falou pro teu amigo que foi ruim, ligou para a mamãe e pro papai, confessou para ele que foi um dia terrível, mas quando você vai conversar com Deus, Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado em nome de Jesus, amém. Ou seja, porque na nossa cabeça, muitas vezes, nós condicionamos a oração àquilo que nós aprendemos lá na infância. Que eu preciso utilizar palavras bonitas, que Deus não gosta de quem reclama, que Deus não gosta de pessoas que falam isso ou aquilo. E a gente aprendeu não somente a rezar, mas também a mentir na oração para Deus. Ou seja, falar de coisas que não condicionam, falar de coisas que não são compatíveis com aquilo que a gente está vivendo, que a gente está experimentando. Então, eu vivi isso na minha vida. Então, como a gente aprende? O que é conversar com Deus? É abrir o coração a Ele como fazemos ao nosso melhor amigo. Ô, Júnior, e interessante isso que você falou, vem muito ao encontro do que o autor da lição quis colocar logo na parte de domingo, né? Ele conta ali uma experiência num momento de dificuldade com Deus e dá a entender que ele tinha esse hábito daquela, né, quase reza mesmo, né? Aquela oração ali habitual e tudo mais. Sim. Mas ele tentou uma experiência diferente ali. Ele contou tudo para Deus. E a coisa foi tão interessante que naturalmente ela evoluiu. Então no começo foi uma conversa unilateral. Sim. Mas a aproximação foi tamanha que num segundo estágio, numa segunda camada, ele começou a ouvir a voz de Deus. Sim. Aí começou a virar de fato um diálogo. Eu, assim, abrindo meu coração e quem sabe até me expondo um pouco, eu tento me policiar. Por quê? Vamos lá, vamos para a prática. Você tá com aquele prato na mão, né? O apetite gritando. Aí você lembra, verdade, eu tenho que fazer oração. Sim. Porque minha mãe me ensinou, eu tenho que abençoar. É o hábito. Né? Aliás, eu sempre me pergunto, né? Se eu tenho que repetir, eu tenho que orar de novo, né? A comida é abençoar, mas deixa pro próximo episódio. Papai diz que a gente só pode orar depois da alimentação. Porque ele diz que se você passar mal, não tem por que agradecer. É um ponto de vista. Abraço, meu pai querido. Mas qual que é o nosso... Qual que é nosso ímpeto ali naquele momento? É fazer aquela oração rápida para você partir para o estágio principal, que é se alimentar, né? Sim. Então, somos de fato compelidos a fazer aquela oração básica: Senhor, abençoe essa alimentação, que possa nos fazer bem, em nome de Jesus, amém. Sim. Mas eu tenho tentado me policiar, e quando eu me pego, porque é uma questão de autogestão, né? De autoconsciência. Sim. Quando eu me pego repetindo essas palavras que eu lembrei que eu repeti e falei a mesma coisa no dia passado. Lembro da reza. Rapaz, aí eu falo, sabe aquela, segura aí. E eu começo a buscar. Olha, Senhor, hoje tem uma alimentação diferente aqui. Olha que legal, muito obrigado. Esse feijão parece tão apetitoso. E eu tento florear um pouco mais, até como um exercício. Porque eu acho que tem que começar de alguma forma, né, pastor? Sim. E você forçando ali essa conversa, vamos abrir. Quem sabe, né, com o tempo e essa experiência que eu tenho, esse diálogo que era mecânico, ele começa a ser algo mais natural, vira uma amizade, até que passa, né, evolui de algo unilateral para algo bilateral. Aí você conversa e Deus conversa com você audivelmente e fala: filho, eu pensei em você quando eu preparei, né, através da sua esposa, esse feijão maravilhoso aí, ó. Então aproveite com carinho. Isso é legal, isso é um estágio que todos nós devemos chegar. E o próprio Jesus, que era o Deus ali, ele praticava isso. Quem somos nós, né, para não praticarmos orações, momentos profundos com Deus? Muito bem colocado, Célio, porque aí vocês vão de encontro ao que a gente estava procurando, a resposta que a gente estava procurando. Uma oração sincera é uma conversa, uma aproximação. Uma reza é uma repetição, muitas vezes, de palavras vazias. Puxa, que legal, pastor. Então, a gente tem... Não, vocês chegaram no ponto que eu queria chegar. Porque muitas pessoas transformaram a oração por medo, por falta de conhecimento ou por um hábito em algo que se tornou uma conversa fria.
Eu repito uma sequência de palavras nas quais eu acho que nelas tem poder e limito o meu relacionamento da profundidade que Deus quer comigo. Imagine, se nós somos amigos. Imagine se todos os dias nós chegássemos para trocar ideia e tratássemos do mesmo assunto, com as mesmas palavras. Aquela conversa repetida e decorada. Que tipo de amizade seria essa? Não ia durar muito não, viu? Não ia ser uma amizade superficial, ia ser uma encenação. E não é isso que a oração propõe. A oração propõe uma dependência. E claro, não faz parte aqui da lição, mas quando eu estava olhando, eu lembrei disso. Muitas pessoas vão falar, mas e o Pai Nosso? O Pai Nosso foi uma oração modelo, tá lá em Mateus 6, de 9 ao 13. Foi uma oração modelo na qual Cristo inseriu todos os itens que são necessários em uma oração. É isso. Aquilo é um modelo de oração, mas não é que você tem que repetir sempre aquela oração. Mas aquilo te ensina quais são os pedaços, quais são os passos dentro da oração. Entendi. Desde o agradecimento, desde o perdão, desde o pão, desde o reconhecimento das dívidas, desde o reconhecimento da vontade de Deus na terra e no céu, desde o reconhecimento da autoridade divina. Então, todos os passos para comprar uma oração tá ali dentro. Legal. É um exemplo que Deus deu. Modelo. É um modelo. É o modelo, Mas É o não mínimo, uma... parta daqui. Parta daqui, é isso que Cristo falou. Porque os Exatamente. discípulos perguntam para ele naquela... Me Legal, ensina a orar. interessante. Aí Cristo, não, faz assim. É esse aqui o modelo. A partir dali, você não vê os discípulos em toda oração que faz. Você não vai ter nos evangelhos os discípulos, ou Paulo nas suas cartas falando, então nós oramos, Pai Nosso que estás no céu. Você não tem isso. Porque eles haviam aprendido a orar. E esse é o detalhe. Mas voltando para nossa lição aqui, meninos. Eu queria até acrescentar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Por que eu estou trazendo esse texto bíblico aqui? Simples. Antigamente, primeira vez que eu fui falar com o pastor Gabriel aqui, no departamental jovem, né? Um cara diferenciado. Não, eu não posso errar aqui na palavra, senão ele vai me repreender. E aí, quando a gente vai conhecendo o Gabriel, a gente vê que é uma pessoa que convida para ir para casa dele, um coração aberto. Sim. A gente pode chegar aqui na sala dele em qualquer momento. Quantas vezes cheguei aqui na sala dele? Eu disse, vamos tomar um suco de uva aqui, traz aqui. Ou seja, o que eu quero dizer? Que às vezes a nossa oração ainda é uma reza, porque a gente ainda não conheceu Cristo de verdade. Exatamente. A gente ainda não se aprofundou nesse relacionamento. E a lição do trimestre inteiro está falando sobre isso. O relacionamento, a gente aprofundar isso. E Lucas 6, né, que é onde nós estamos trabalhando durante essa semana, sim, ela faz exatamente essa distinção, né? O relacionamento de religiosidade que os fariseus tinham, né? E o relacionamento de Jesus com o pai dele, com Deus, né? Aí dá para ver essa diferença imensa, né? Um trabalhando na formalidade, né? Não eram adoradores, né? Excessivamente a formalidade. E Jesus vivendo assim uma espiritualidade prática, né? Que se refletia sempre no amor. Enfim, eu acho que... Não, com certeza. Fica muito claro isso. Eu acho que é interessante a gente falar também, exemplo, talvez alguém em casa está dizendo, não, mas eu só sei orar assim. Sim. Não deixa de orar. Continua. O que a gente está incentivando, o que a lição está incentivando é justamente você aprofundar isso. Aprofundar a oração através do relacionamento, da confiança em Deus. Olha, já teve dia, gente, que eu cheguei em casa, né? Já teve dia que eu cheguei em casa e disse, meu Deus do céu. Que programa ruim que eu fiz hoje, Senhor. Pai amado. Eu lembro de uma... Gente, eu vou abrir aqui isso para vocês, né? Sim. Eu lembro uma vez que eu tava num... Parece que tudo acontece, né? Parece que tudo acontece. Eu lembro que eu tava num programa, num Pediu Tocou, né? Não era Pediu Tocou, não, né? Acho que faz uns 10 anos, mais ou menos. Acho que era Disque Toca, alguma coisa assim. Aí uma senhora ligou dizendo assim, gente, eu trabalho na Rádio Novo Tempo, que é uma rádio que só toca músicas religiosas. Né? Lá vem. Só toca músicas religiosas. Aliás, um grande abraço para os nossos ouvintes agora, a gente tá lá. Exatamente. Né? E aí uma senhora muito querida, digo, ô Júnior, eu gosto tanto do teu programa, meu filho, eu te escuto todo dia. Todo dia eu tô te escutando. E naquele dia eu não tava bem, sabe? Aquele dia, eu acho que foi o dia que eu saí da outra emissora que eu trabalhava. Sim. E eu saí de casa com uma camisa branquinha, que nem a sua aqui, pastor. Igualzinho. Fiquei na parada de ônibus, dia de chuva, o ônibus passou. Molhou, não era uma poça de água, não, era de lama mesmo, entendeu? Eu cheguei barrento na rádio à tarde. Sim. Então lá me ofereceram uma camisa, troquei de roupa, fui apresentar o programa. Aí a mulher me liga dizendo que gostava e que me ouvia todo santo dia e me pede a música do Roberto Carlos. Oh my God. Realmente ela não te ouvia, Na Ju. hora,
Na minha vida. Mas o carinho dela foi muito grande, claro. né? Claro, eu toquei Arte Trio pra ela, o Filho do Homem. Eu disse, minha irmã, não parecido, tem... Essa música a gente não tem, mas toco pra você Arte Trio. E foi uma benção que ela gostou da música. Sim, o que eu quero dizer com isso? Naquele momento, não deu pra eu ir lá no banheiro ou em um local fechado e fazer uma oração. Mas aquilo me ensinou uma coisa, que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus não vem só quando a gente fecha as portas e chega em casa lá no nosso quarto. Sim. Durante um dia aconteceu um problema, aconteceu uma situação difícil, em pensamento, conversa com Deus, fala com Ele. Às vezes a gente espera para desabafar com Deus somente naquela hora, naquele período, naquele momento. Mas também é necessário, nesse processo de relacionamento com Deus, e Cristo nos ensinou sobre isso também, através das atitudes dele, que nós devemos sim estar em oração constantemente. Sim. E estar em oração constantemente nem sempre é sobre a oportunidade de fechar a porta e orar, mas é de você pensar em Deus e conversar com Ele, falar sobre o que está acontecendo naquele momento também. Então, contei essa experiência para vocês aqui, para vocês entenderem muito que boa. Eu gostei entendeu? demais. Não me liguem lá pedindo... Mas você falou uma coisa interessante, Júnior. Às vezes a gente faz como essa senhora aí, né? A gente se aproxima de Deus, a gente prega uma verdade que não é, ou melhor, vou refazer esse pensamento. Sim. A gente é hipócrita o suficiente para afirmar coisas que não fizemos para querer um favor dos céus. Isso. Tem muita gente que vive distante do Senhor, mas quando a coisa aperta, busca o Senhor. Né? E a gente tem essa dificuldade de se aproximar realmente. Pastor, eu vou além até. O altar, ele tem que ser um lugar de fortalecimento e não um lugar de fuga. Exato. Jesus, ele subia no monte para pedir fortalecimento, orar a Deus. Presta essa caneta aqui, Sérgio, desculpa. Mas ele descia para agir. Sim. Ele descia do monte para agir. Então, eu fico pensando no jovem cristão que às vezes usa a religião ali para se isolar, né? Principalmente ali, né? Esse pessoal na universidade é completamente diferente de mim. No meu trabalho, todo mundo é diferente de mim. Aí fica ali numa pseudo comunhão ali no altar e não distribui, isso não vira nada prático, entendeu? Sim. Então eu acho que a gente precisa praticar a oração, mas além disso, perguntar, Senhor, como que eu posso ser uma influência positiva? Como que essa oração pode representar em atos de bênção na vida das pessoas? Sim, né? sim. Exatamente. E detalhe interessante, que também é a gente sistematizar isso, né? Eu sei que a gente está meio que pensando, não, vamos conversar com Deus como a gente conversa com um amigo, né? Sim. E conversar e abrir o coração. Mas eu acho que é também a gente fazer o que a gente faz com o nosso trabalho. Por exemplo, eu pego aqui a minha agenda e eu vou programando o que eu faço no meu dia. Por que a gente também não pode programar alguns momentos para a gente conversar com Deus, assim como Cristo fazia? E olha que momento especial. Eu não sei se você já passa, com certeza já passaram muitas vezes por essa experiência, daquele momento da madrugada. É realmente diferente. Aquele momento da madrugada. Quantas vezes, meu Deus do céu, eu saí da cama, mas estava com sono, pastor. Eu dizia assim, meu Deus do céu. Primeiro pedido da oração, Senhor, repreende esse sono em nome de Jesus. As vigílias do pastor Gabriel. As mega vigílias. Dando 3, 4 horas da manhã. A gente lá só emendando até outro dia. Rapaz, e aí, naquele momento, no silêncio, Jesus fazia isso. As orações nas madrugadas, as orações noturnas. E a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida, pastor. Sabe por quê? Às vezes a gente está acostumado, Sérgio, só naquela oraçãozinha antes de dormir, quando acorda. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Quanto mais a gente bebe dessa fonte, mais a gente quer beber. Exatamente. E se a gente não fizer isso, onde é que vai estar o fortalecimento, pastor? Exatamente. A gente vê em Mateus 6, meninos. Lucas 6, versículo 19. Eu queria que o Mateus colocasse na tela, por favor. E diz assim, 6,19. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. A gente olha para essa cena e a gente percebe, às vezes, algumas pessoas vão pensar assim, não, mas Cristo tinha poder em si mesmo. Realmente, ele era o Filho de Deus. Entretanto, se você voltar versículos atrás, você vai perceber que Jesus ele já havia se retirado, já tinha orado, e depois que ele orava, ele descia para ensinar e curava as pessoas. Então, apesar de ter poder em si mesmo por ser o Filho de Deus, Jesus nunca, e Paulo deixa isso claro na Bíblia, nunca julgou ou foi arrogante ou foi prepotente ao ponto de pensar, sou eu. E ele tinha tudo para dizer, sou eu. Em alguns momentos ele fala, eu sou, né? Em alguns momentos ele se apresenta como Filho de Deus, eu sou o Filho do Homem. Mas durante o seu ministério, nos momentos mais difíceis, ele não abriu mão de sua conexão com o Pai.
da busca em oração, né? Então Jesus, ele era suficiente, sempre foi. Mas mesmo sendo suficiente, o Filho de Deus, ele não negligenciava sua dependência de Deus. Não era por uma necessidade que, vamos dizer assim, eu preciso disso. Mas era por um reconhecimento, eu preciso estar nele. E ele buscava. E buscava. Não, impressionante isso, né? E não só quando deu ruim, né? Nossa, e agora? Que decisão que eu devo tomar? Sim. Não, mas quando você está numa situação difícil, a situação difícil já está instaurada, mas também quando você tem que tomar uma decisão que vai influenciar a sua vida inteira. Exato. Poxa, exemplos aí. Escolher quem vai ser a sua namorada, que futuramente vai virar a sua esposa, é uma decisão difícil. Sim. Né? Qual é a idade correta para ter o filho? O trabalho, o vestibular, qual curso escolher? Né? São decisões que a gente precisa, né? Além daquela oração diária, aquele culto diário que nós discutimos lá, né? na lição 5, nós temos que ter momentos especiais de aprofundamento, né? Exatamente. Eu, assim, ligando com a profissão que eu exerço enquanto advogado, diariamente eu preciso me atualizar, preciso estudar. Mas tem aquelas audiências, pastor, que eu tenho certeza que a outra parte vai se preparar bastante e eu preciso estar muito mais preparado que ela para aumentar as chances do meu cliente. Sim. Então, meu amigo, o dia anterior é um dia de concentração, é um dia de estudo, Sim. de tentar, né, afinar os detalhes. Jesus fez isso antes de escolher os discípulos, inclusive, né? No Lucas 6 a gente vê, desceu o monte, né, que estava orando e partiu ali para a escolha dos 2 discípulos, porque seria algo que ia definir de fato a história da humanidade, né? Então, pense nisso. Jesus, na verdade, desculpa, Júnior, mas Jesus, na verdade, ele se prepara não só para os discípulos, e a lição usa isso, o deserto espiritual que às vezes se apresentam. Na escolha dos discípulos, Jesus orou. Quando Jesus estava se preparando para a crucifixão, Jesus orou. Quando Jesus foi se preparar para começar seu ministério, passou 40 dias no deserto, jejuou e orou. Então, em todos os momentos oportunos da vida de Cristo de preparação, ele separou para orar. A lição usa uma expressão chamada desertos espirituais. Eu gosto muito da expressão deserto, uso muito ela nos meus sermões. Por quê? Eu creio que o deserto é um campo de preparação de Deus. Se você olhar para a Bíblia, Moisés foi tirado do Egito e foi mandado para onde? Deserto. E aí foi preparado, voltou como líder de Israel. José, que foi governador lá do Egito, quando ele foi vendido para seus irmãos, ele passou por onde? Deserto. Depois ele se preparou durante toda uma dificuldade para se tornar governador do Egito e libertar Israel. Jesus, quando foi preparado para o ministério, foi para onde? Deserto. Então o deserto Deus não provoca, mas ele usa ele como escola. Lá você vai aprender a depender, lá você vai aprender a sacrificar o seu eu, lá você vai aprender que você não está no controle, lá você vai aprender nas dificuldades que o mundo realmente é passageiro e que a única coisa que você precisa é Deus. Então o deserto te conecta com Deus. Só que o deserto não tem valor nenhum se você não aprender a depender do Senhor e não tiver uma vida de oração. Se você só passa pelo deserto sem oração, você só vê dificuldade e sofrimento por sofrimento. Sim. Não tem aprendizado. Não tem. Não tem aprendizado nenhum. Você é só mais um caminhante do deserto. E dificuldades vêm para todos. Vem para todos. Não adianta. Exatamente. Eu ia contar uma experiência que, assim, eu por natureza, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade para decidir as coisas, né? Sim. E, inclusive, quando a Novo Tempo me chamou para liderança, isso é uma coisa que eu conversei muito com Deus, né? Por exemplo, quando eu estava, pastor Gabriel, lá em Belém, sim, eu fiquei pensando, meu Deus, veio o chamado para ir para Jacareí. Eu disse, mas Senhor, para que eu vou, né? Tô bem aqui com o meu açaí. Tranquilo, entendeu? Né? Para que eu vou? Com meu suquinho de cupuaçu, que lá não tem, aqui tem. Enfim, a gente começa a arranjar muitas desculpas quando Deus faz alguma coisa, apresenta alguma proposta pra gente. A gente apresenta desculpas porque não oramos, porque não vamos à igreja, porque não estudamos, porque não fazemos. A gente é especialista em dar desculpa. E por 3 vezes, né, veio esse chamado. E quando eu aceitei finalmente, eu agradeci muito a Deus a misericórdia dele de ter insistido comigo. E muitas vezes, até utilizando o que o pastor falou, não é a mesma circunstância, mas eu vou utilizar a insistência que Deus teve comigo em me apresentar novas experiências que, se eu não tivesse saído de lá, eu jamais viveria. Eu não conheceria você, meu amigo, não conheceria o Célio. Então, muitas vezes, o deserto que nós passamos na vida, o deserto é a insistência de Deus, é o andar 10, 15, 20 milhas de Deus em relação a nós, para que nós venhamos entender exatamente isso,
que não é sobre nós, não é sobre a nossa dificuldade, não é sobre nossa vida, é sobre o que Deus quer apresentar para nós. Às vezes, pela falta de oração, a gente não vê a solução. Pela falta de oração, a gente não vê força. Pela falta de oração, a gente não tem discernimento. Pela falta de oração, a gente toma a decisão errada, porque a gente é especialista em fazer isso. Antes, a gente conta para o amigo, para o vizinho, pastor, a gente conta para todo mundo. E tem uma frase que eu utilizo muito nos sermões que eu faço, que é assim: quando a gente aprende a conversar com Deus, a gente aprende a falar menos da nossa vida para os outros. Eu costumo falar isso. Quando a gente aprende a falar com Deus, a gente aprende a falar menos da nossa vida para os outros. Mas é isso que a gente faz. A gente conta para o vizinho, para o amigo, para a mãe, para o pai, para todo mundo. Nada de errado. Falar de alguma dificuldade que a gente está passando para as pessoas que nós temos confiança. Sim. Só que a gente deixa de perguntar para aquele que já tem a solução antes do problema acontecer. E aí a gente acaba provocando, sabe o quê, pastor? Sofrimento desnecessário na nossa vida. Exato. Tem sofrimento que nem era, Sérgio, para a gente estar passando. Tem sofrimento que nem era para a gente estar vivendo. Mas só pelo fato da gente não ter buscado a Deus no começo, antes disso acontecer, a gente está vivendo o chamado sofrimento por sofrimento. Tem aprendizado nisso? Não tem aprendizado nenhum. É só castigo por castigo provocado por nós mesmos, pela falta da escolha de pedir a orientação de Deus sobre o que nós deveríamos escolher. Olha, e a lição, eu achei bem interessante, gostaria de compartilhar com vocês aqui. Sim. Ela apresenta um roteiro básico. Então, Sim. É possível que você esteja assistindo agora e falar, beleza, mas e agora? Na prática? O que eu vou fazer? Cedo eu quero... Começar. Né? Eu quero começar. Qual que é a sugestão aí da lição, né? E ela Obrigado fala bem pela noite. Me abençoe em nome de Jesus. Não, mas ele diz assim, ó. Comece seu tempo com Deus, convidando o Espírito Santo para se juntar a você. Então, uma oração. Espírito Santo, esteja comigo. Então, ele vai levar você, ele vai vir e vai levar você para o altar. Em seguida, abra a Bíblia e pode escolher um texto. Pode ser apenas alguns versículos ou mais, depende de você. Sim. Qual é o objetivo desse momento? É a concentração profunda na palavra de Deus. E aí, a partir daí da leitura desse texto, começar a fazer algumas perguntas, né? Olha, existe algum hábito que eu preciso mudar? Né? Com quem que Jesus estava falando, quem Deus estava falando, quem era o público-alvo, né? Quando esse verso, né, foi escrito, meditar sobre isso. E em seguida, quando terminar, orar sobre o que leu. Seja honesto com Deus e diga a Ele tudo que está em sua mente e peça que Ele fale com você. E aí, espere Deus falar com você. É incrível, né? É incrível. Tá aí o roteirinho, pastor. Tá um roteiro simples. E a gente tem essa mania muitas vezes de orar e acabar e ir embora, né? Uhum. Então você terminou a oração, fica ali em meditação, pensando, né? Espera um pouquinho. Eu tenho um manual de oração, escrito pelo pastor Humberto Moura. Ele já é jubilado. E no manual de oração ele traz alguns passos, ele sistematiza. E é um livrinho, um livro de bolso, deve ter 70, 80 páginas. Uma hora e pouco de leitura, pouco mais, eu acho, você consegue fechá-lo. Porque as letras são grandes, o livro é pequeno, então... Mas o processo é o seguinte, no final, um dos últimos passos que ele sempre coloca, nunca saia correndo de uma oração. Quando você terminar, permaneça em silêncio e se permita ouvir e sentir a voz de Deus. Então é aquele momento que você termina aquele momento de estar ali com o Senhor, né, tranquilo. E quando a gente faz isso de forma corrida, tinha uma expressão que minha avó... Eu falo da minha avó que minha avó era uma das grandes mulheres de oração do meu tempo, de garoto, mas ela falava assim, tem oração que a gente faz que não passa do teto. Você já ouviu isso, Breno? Já ouvi. Tem oração que a gente faz que a gente não passa do teto, né? A gente só entra correndo na presença de Deus, por isso que você tem que orar com a janela aberta, entendeu? Mas o fato é que nessa lição, a gente está percebendo uma coisa. Jesus investia horas na presença de Deus e o poder emanava dele. É incrível quanto que Cristo buscava isso, quanto que Cristo almejava por isso, quanto que Cristo trabalhava por isso. E os grandes personagens da Bíblia, é impossível você falar de oração e não lembrar de alguns personagens, como por exemplo Daniel. Daniel tinha um hábito de oração tão constante na vida dele que não foi Babilônia, não foi... Daniel trabalhava na corte, não deixava ele ser um escravo de luxo, porque estava na corte, mas era escravo de Babilônia. Então, Daniel tinha um hábito de oração que não foi uma lei, não foi o medo da morte, não foi nenhum processo que tirou e arrancou isso dele. Eu gosto de pensar, quando eu olho para a história de Daniel, que isso é o pensamento de uma criança, tá? Eu carrego isso comigo, mas eu projetei isso quando eu era garoto ainda. Deus se encontrava com Daniel 3 vezes por dia no mesmo horário na sua janela. Então Daniel estava em oração, Deus sabia, Daniel vai estar lá. E quando Daniel foi jogado na cova,
dos leões, no dia que Daniel ia ser jogado, ele foi impedido de estar no mesmo horário lá para orar. Então Deus foi na janela de Daniel procurá-lo. Porque aquele encontro era todos os dias no mesmo horário. E quando Deus chega na janela... Não encontrou, cadê? Aí Deus vai por toda a Babilônia procurando. Encontra Daniel a caminho da cova. E Deus dá um abraço a Daniel e fica tranquilo, os leões são meus. Entra com ele na cova. Legal. E os leões não fazem nada. Que criança inteligente você era. Isso é o pensamento de uma criança. Bom, mas o fato é que... Faz todo sentido. Qual é a conclusão? Tem gente que só ora quando tá na cova. Tem gente que só corre pra Deus quando eu tô entrando na cova. Durante todos os outros dias da minha vida tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu não preciso falar nada. E vou além. Quando você olha Jesus, tem uma passagem que Jesus cura 10 leprosos. Vocês lembram dessa passagem? Tá lá. 10 leprosos. E eles vão indo. Jesus dá uma ordem pra eles simples. Estava lendo isso na Bíblia esses dias. Eles estão clamando. Jesus fala assim: vai lá no sacerdote e pede pra ele verificar vocês. Ele não falou assim: vocês estão curados e vão lá. Ele deu a bênção, mas, vamos dizer, subentendida. Vai lá que o sacerdote vai verificar vocês. No caminho, um deles, que era samaritano, diz a Bíblia, olhou e falou assim: eu tô curado. Em vez dele ir no sacerdote, ele foi o único que voltou pra agradecer. A gente é bom em pedir, mas a gente é terrível pra reconhecer e agradecer, cara. Olha pra trás tudo que Deus fez na nossa vida e quantas coisas a gente deixa pra um lado e deixa pro outro, e vai jogando pra lá e vai jogando pra cá e vai ficando pra trás tudo. Você imagina como é que é a vida do ser humano. A gente precisa entender que oração é: eu peço, eu agradeço, e em alguns dias eu só converso. Isso é importante na oração. Jesus viveu isso o tempo todo, né? E assim, quando o autor vem aqui, tente fazer isso, tente fazer aquilo, dá um modelinho, ele tá justamente incentivando. Galera, tenha uma vida de oração. A gente estudou recentemente aqui, na nossa sequência de lição, sobre o sistema devocional que Deus estabeleceu para Israel. Sim. De manhã cedo, no final da tarde. De manhã cedo, no final da tarde. Daniel tinha horário para orar, lembra? Tinha horário para orar. Ele tinha horário para orar. Sim. A gente tem horário para ir trabalhar, a gente tem horário para ir para a faculdade, mas a oração é quando dá. Sim, oração é quando dá. Então, se a gente pensa em mudar isso, não, mas a oração tem que ser sincera, por isso que eu só vou orar quando eu sentir vontade. Porque se eu orar sem vontade é hipocrisia. Hipocrisia não tem a ver com aquilo que a gente sente, hipocrisia tem a ver com aquilo que a gente aprendeu e não coloca em prática na nossa vida. Sim. Então, conversa é estudar a Bíblia sem ter vontade, entendeu? É você ir à igreja sem ter vontade, sim. Sim. Você não tá com vontade, ora, conversa com Deus. Sim. Entendeu? Exatamente. Olha, uma vez eu tenho um amigo meu, Samuel, um grande amigo. O Samuel, abraço pra você, viu, Samuel? É um amigo que ele me liga nas horas mais impossíveis. Entendeu? Às vezes 10h30 da noite. É ligação, ele não é aquele que manda mensagem, não. É ligação. Sim, é ligação. Aí disse assim, cara, eu não vou atender. Não, mas vai que ele tá passando por alguma coisa. Uma vez ele me ligou mais de 11 da noite. Sim. Ora, se alguém me liga mais de 11 da noite, eu vou pensar que aconteceu um acidente. Alguma coisa aconteceu. Eu vou pensar, Júnior, eu tô aqui na estrada, na Anhanguera, um carro me bateu, preciso de você, Sim. Vem me buscar. Não, Júnior, ele me liga assim, Júnior, Deus me abençoou hoje, eu precisava falar pra você. Eu disse, amigo, não dá pra falar. Mas eu não vou atender só quando eu tenho vontade. É amigo. É amigo, eu vou atender, cara, o que foi que aconteceu? Sim. Só que com Deus não, a gente trata Deus, pastor, Sim. pior do que a gente trataria um amigo terreno. Exatamente. Às vezes Mas a gente quer que Deus trate a gente melhor do que qualquer ser humano, do que qualquer ser vivo desse universo. Olha a contrariedade, o contraste, perdão, que a gente do que a gente faz e do que a gente quer. Exato. Então, oração também tem que ser programada, oração também tem que estar no nosso dia a dia, não só quando der, não só quando sentir vontade. É priorizar Deus até mesmo na nossa agenda. Exatamente. Mas, meninos... muito bom. Apesar de tudo, nosso só virar, time, pastor, de novo. Eu posso até tentar virar. Olha aí, mas o pessoal da produção falou que não vai rolar, então a gente vai ter que terminar, infelizmente. Mas muito obrigado pela presença de vocês. A gente tá acabando a lição aqui. Fica uma dica pra galera de casa: tenham uma vida de oração. Comunhão transforma, comunhão salva, comunhão restaura através de Cristo Jesus na sua vida. Então, amigos, vamos terminar, mas antes de terminar, Júnior, você ora pra gente? Oro, vamos orar. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui nesse espaço, nesse momento de conversar contigo, de aprender sobre ti, sobre a importância da gente abrir o coração a ti em todos os momentos. Amém. Não só nos momentos ruins, onde a gente já tende a fazer isso,
mas nos momentos bons. Trazer o Senhor para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso relacionamento, amizade. Querido Deus, queremos a Tua presença, queremos a Tua companhia em todos os lugares onde colocarmos os nossos pés. E é por isso que nós oramos a Ti e pedimos, nos perdoa. Quando em momentos de intensa dificuldade, quando estávamos no vale da decisão, não pedimos a Tua orientação, nos perdoe por isso. Que a partir desse aprendizado, desta lição, desse episódio, venhamos aprender que, independentemente do que enfrentarmos, a Tua orientação está acima de tudo. Por isso, nos comprometemos agora, juntos, tanto com os ouvintes quanto com os internautas, vamos procurar a Tua orientação através da oração em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Júnior. Muito obrigado, Serley. Muito obrigado a você de casa que está aqui conosco. Não sei se você está pelo Spotify, não sei se você está pelo YouTube, não sei se você está na Rádio Novo Tempo, se está no Deezer, mas aonde você estiver, sinta-se abraçado. Obrigado por você ter ficado até agora aqui conosco. E lembre-se, nós estamos terminando 30 de maio, mas também temos evangelismo feminino essas semanas nas igrejas, então procura uma igreja para você participar, para você apoiar, para você ser abençoado. Um grande abraço para você, te vejo semana que vem. Valeu!